Oi meninas, tudo bem? Oi meninas, tudo bem? Que animação, hein? Nós viemos hoje aqui fazer um vídeo para contar uma super novidade para vocês. Você quer contar? Qual é a novidade? Você que conta. Eu que conto? A novidade é que É que a gente vai ter um bebê. João Pedro foi promovido a irmão mais velho. Tá feliz? Não. Não tô feliz. Ai, que ciúmes que me consome. Não tá feliz? Ô gente, não gosta de nada, viu? Não. Foi pra lá, meninas. Ele tá com muito ciúme. Quando a gente contou pra ele, ele ficou super feliz. Dizendo que não acreditava que ele ia ganhar um bebê, que o Papai do Céu tinha escutado as orações dele, então ele estava super feliz. Mas ele começou agora a ficar nessa rebeldia, falar que não quer, que é pra dar pra minha mãe. Ai, que engraçado. Mas a gente, assim, entende o lado dele, tá conversando e a gente vai aos poucos ver o que dá pra gente fazer sobre essa questão, né? Conversando com ele. Bom, mas eu vou contar pra vocês como é que foi um pouco essa trajetória aí pra eu engravidar. Eu sempre quis ter 2 filhos, a minha ideia nunca foi ficar num filho só. Mas eu também não queria ter em idades próximas, porque eu trabalho fora, então fica mais complicado para conciliar a vida corrida com 2 crianças muito pequenas e também para minha mãe que tem que olhar, né? Imagina, ela ia ficar doidinha com 2 crianças pequenininhas. Então, a diferença, eu acho que o João Pedro tá do bebê é uma idade boa, porque o neném vai nascer no final de abril. E dia 16 de maio ele já completa 6 anos, então eu acho que é uma idade boa, é uma idade que ele entende, que dá pra ele se virar sozinho em várias coisas, então não vai dar muito trabalho assim pra minha mãe. E aqui em casa também vai ficar um pouco mais tranquilo, porque vai dar pra ele me auxiliar em algumas coisas pra participar da vida do irmão ou da irmãzinha, né? Então eu e meu marido conversamos muito a respeito desse assunto. E aí a gente resolveu que iria ter outro neste ano. Então na minha cabeça, nos meus planejamentos, no meu período de setembro a gente já ia tentar. Porque eu tenho um aplicativo no celular, o Clue, que ele dá certinho quando eu vou menstruar, quando é a minha janela da fertilidade. Então eu ia seguir, né, essa janelinha aí. Quando eu tentei engravidar do João Pedro, eu demorei 4 meses para conseguir finalmente engravidar. Então eu achei que dessa vez também não ia ser tão fácil assim, que eu não ia conseguir de primeira, que ia demorar um pouquinho, né? E quem me acompanha sabe que o meu irmão, ele casa agora em novembro, e eu não queria estar de barrigona, né? Então eu planejei começar a tentar em setembro, então poderia ser que em novembro eu estivesse grávida ou não, né? Então assim que a gente decidiu. Então no começo de agosto eu marquei uma consulta com a minha ginecologista e falei pra ela que eu tinha intenção de engravidar, que eu queria ver se estava tudo bem com a minha saúde, e ela passou uma bateria de exames pra fazer. Passou colposcopia, passou ultrassom do abdômen, da mama, a transvaginal e vários tipos de exame de sangue. Aí eu fiz o exame de sangue, marquei os outros exames e aí quando foi em agosto mesmo, né, era pra menstruar dia 18 de agosto, eu não menstruei, aí eu já tinha certeza que tava grávida porque a gente deixou, né, escapar agora no finalzinho de julho, começo de agosto, assim, a gente deixou dar uma escapadinha e aí aconteceu. E do dia que aconteceu, eu falei pro meu marido, ai, não acredito, né, que foi. Ele falou, relaxa, não tava querendo engravidar? Eu falei, sim, mas não agora, né, então no dia eu fiquei assim um pouco assustada, mas depois pensei e falei, tô querendo mesmo, um mês a mais, um mês a menos, né, só que eu acho que não deu em nada não, do João Pedro eu demorei tanto, né, e também olhando pelo aplicativo que eu tenho no celular, faltava 2 dias ainda pra eu entrar no meu período fértil. Aí fui pesquisar na internet e eu vi falando que o espermatozoide ele pode durar 72 horas. Aí eu
falei, ai meu Deus, será, né, que eu consegui? Então eu fiquei assim, um pouco feliz, mas ao mesmo tempo, falei, ah, eu acho que não, né? Acho que não consegui não. Mas, desde esse dia até o dia de eu menstruar, eu comecei a sentir sintomas, né? Os meus seios sempre ficam doloridos quando eu vou menstruar. Mas assim, tava tava exageradamente dolorido, não podia relar. E eu tinha aquela sensação que tava descendo leite. Tava sentindo muito gases, minha barriga começou a inchar. E eu tava tendo um problema assim no intestino. E aí eu falei pro meu marido, ah, imagina, é coisa da sua cabeça, psicológico. Eu falei, ah, deve ser psicológico, né? Aí foi, e aí com um dia de atraso eu já fiz o teste de farmácia e já deu positivo. Eu confesso assim que na hora que eu vi aquele positivo, eu fiquei muito assustada. Diferente de quando eu engravidei do João Pedro, que eu saí gritando, correndo, pulando de felicidade. Porque eu fiz vários testes, a cada mês que eu menstruava era uma decepção. E dessa vez eu queria muito essa gravidez, mas assim, foi meio que no susto, né? Assim, inacreditável que de primeira assim eu tinha conseguido engravidar. Então eu fiquei assustada porque eu não tinha feito os meus exames, eu só tinha feito os exames de sangue. E eu fiquei com medo assim de eu não estar bem de saúde. Então a princípio que me veio na cabeça foi isso. Aí eu fiz um outro teste de farmácia, também deu positivo. Aí assim, eu tava numa mistura de felicidade com medo. Aí somente quando eu fiz o de sangue, pra confirmar mesmo, é que eu fiquei um pouco mais tranquila e aí a felicidade veio aflorando. E conforme eu fui indo nas consultas, vendo que tava tudo bem, eu fui, né, me acalmando. Vendo que tá tudo bem comigo. Eu não sei se é porque a segunda gestação a gente já sabe o que nos espera pela frente. Então dá muito medo. Eu tinha muito medo de estar com alguma coisa e passar pro bebê, sabe? Essas neuras de mãe, né? Mas foi assim, meninas, assim, foi vontade de Deus mesmo. Foi um presente que Deus deu pra mim, mais um presente, mais uma bênção na minha vida. Sou muito grata a Deus por tudo. Tanta gente, né, querendo engravidar, tentando, não consegue. Eu fico muito triste quando eu escuto essas histórias, porque eu acho que é uma experiência maravilhosa e toda mulher deveria passar por isso, principalmente aquelas que querem tanto, né? E então assim, logo de cara, primeira tentativa assim a gente já conseguir, é um presente de Deus mesmo, é uma bênção mesmo. Então, tô muito feliz, muito realizada como mulher. E eu tenho certeza que essa criança vai vir pra alegrar ainda mais a nossa família. Então assim, eu peço a Deus agora que ela se desenvolva bem, que ela cresça com saúde, né? Lógico, eu já tenho o João Pedro, se for uma menininha, melhor ainda, mas se for um menino também, nossa, vai ser tão amado quanto, né? A gente já tem os nomes. Se for menina, vai ser Maria Clara, que isso é desde a gestação do João Pedro, que se o João Pedro fosse menina seria Maria Clara. E se for um outro menininho, vai ser Bernardo. Então eu vou fazer um diário de gravidez, porque eu não fiz no do João Pedro, porque quando eu tinha o canal, quando eu comecei o canal, o João Pedro já tinha 1 aninho, então eu não fiz. Eu acompanhava pelo YouTube diários de gravidez, mas não tenho, né? Então eu quero ter essa recordação. E também para vocês que me acompanhem, né? Acompanhar, saber como que a gente tá, como que o neném tá se desenvolvendo. E também para quem procura, né? No YouTube, porque eu acho que ajuda muito. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fala tchau! Tchau!